Então, sejam todos agora oficialmente muito bem-vindos. É uma honra estar contigo aqui nesta aula especial, a gente chamou de aulão especial da Mentoria Impulso. Agora é aqui uma oportunidade, um momento em que você vai poder experimentar um pouquinho do que é ter uma mentoria comigo. Tá? Uma mentoria em que eu decidi entregar algo aqui que eu tenho de mais valioso, de mais precioso para você, e você, por algum motivo, resolveu estar aqui também para receber algo aqui da minha parte, do grupo que está aqui, esse grupo maravilhoso. Vocês sabem aí que tem pessoas aqui que caminham comigo há muitos anos, outras que estão caminhando há meses, mas se eu fosse citar uma pessoa aí, ou duas, ou três, ou cinco, ou 10, eu estaria falhando com outras, porque tem muitas aqui, talvez, olha, todas são pessoas muito especiais. Então, se sinta abraçado nesse momento, e se tu está assistindo esse vídeo aqui por algum motivo, então receba o meu abraço aí também, né? E que tu aproveite esse tempo que a gente vai ter junto aqui. Eu coloquei uma mensagem no grupo dos convidados ontem. Não sei se você chegou a ler a mensagem, mas ali eu falei sobre propósito, falei sobre intenção, né? Falei sobre quando a gente vai falar sobre vendas, da forma como eu vou abordar aqui, da forma como eu abordo vendas, na verdade, eu estou falando de encontrar, de desenvolver, de definir estratégias mais assertivas para que a gente venha a realizar o nosso propósito. Venha realizar o nosso propósito. Venha realizar aquela intenção que nós temos de nível mais alto com relação à profissão que nós escolhemos, a carreira que nós escolhemos, o negócio que nós decidimos empreender. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu tenho mais match, ou eu tenho mais foco, vamos dizer assim, no trabalho com líderes e com empreendedores, porque a minha atuação, a minha experiência, a minha bagagem é muito mais voltada para empresas, né? Para líderes, para formar equipes, para gerar resultados através de negócios. E aí eu atuo em alguns níveis, especialmente no nível estratégico. Até eu quero já aproveitar aqui e fazer uma pergunta para vocês. Se vocês puderem, respondam no chat, tá bom? Respondam no chat. Quem quiser, quem está aparecendo aqui para mim na tela, pode fazer um sinal. Você tem clareza aí da distinção dos 3 níveis de um negócio? Nível estratégico, nível de gestão e o nível operacional? Estratégico, gerencial e operacional, ou estratégico, tático e operacional? Você tem a clareza da diferença nesses três níveis? Porque eu percebo que muitas vezes, seja na carreira ou seja no negócio, e isso vai refletir lá na ponta, nas vendas, falta essa compreensão do que é estratégico, do que é nível gerencial ou de gestão e do que é operacional. E quando a gente está diante de um público aqui que, no geral, esse público é mentor, consultor, coach, treinador, terapeuta, palestrante, por aí vai embora, profissionais do desenvolvimento humano. Você se identifica como um profissional do desenvolvimento humano? Você é talvez 1, 2, 3 ou 4 desses profissionais que eu citei, ou todos. Tem gente aqui que é tudo isso. É do terapeuta ao mentor, né? É do terapeuta ao mentor. Outros talvez reúnem aí. Agora, o que eu quero te dizer é que se tu não
não desenvolver a mentalidade de um empresário, se tu não desenvolver a mentalidade de alguém que trata a sua carreira como um negócio, okay? Como um negócio, você vai continuar patinando em várias áreas que 99% dos profissionais estão patinando. Uma dessas áreas em que eles patinam é nas vendas. Patinam nas vendas. Patinam no marketing. Né? Patinam na falta de lucro, porque muitas vezes segue um método qualquer por aí, começa a vender, mas no final das contas ganha menos do que ganharia se estivesse trabalhando em outra área. Porque a gente encontra muita gente aí trabalhando muito e ganhando muito pouco, ou pior, nada. Ok? Nada. E muitas vezes com um método, quem tem, por exemplo, o nosso método do coaching com PNL, coach profissional, tem um método extraordinário. E é o método que eu uso nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, nos meus treinamentos e nas minhas vendas, ok? O que tem lá no coaching com PNL, nível profissional, nível do coach profissional, é o que eu uso. Tem um baita de um método. E se tu não está fazendo grana com esse método, é porque está faltando algo do nível estratégico, também algo do nível tático, e talvez você precise ajustar alguma coisa também no teu operacional. Mas o operacional, basicamente, é o que todo mundo está vendo. A maioria das pessoas sabe falar o que faz. O que eu faço? Eu faço sessões de coaching, eu faço treinamento nas empresas, eu presto consultoria nas empresas, eu tenho mentorados nessa área. O que faz, a maioria sabe falar. Agora, se a gente sobe para o gerencial, o como faz, muitas vezes ali está meio bagunçadinho. Não consegue fazer uma boa gestão porque é muitas vezes uma colcha de retalhos. Combinam vários métodos, pega um pouco do marketing, um pouco das vendas, um pouco das finanças, um pouco da gestão de pessoas, um pouco de cada área, e não tem uma metodologia de gestão para o seu negócio. Né? Porque uma metodologia vem a ser o conjunto dos métodos que tu usa. E quando tu faz um monte de coisa e tu não está consciente do porquê tu faz, como tu faz, aquilo que tu faz, você tem dificuldade para gerir, para trabalhar em cima dos indicadores, para conseguir, de fato, melhorar aquilo que tu vai fazer. Né? Tem aquela frase que é uma das mais conhecidas do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E no nível de gestão, a gente tem a necessidade de trabalhar com indicadores, ok? De trabalhar com indicadores. E a entrega que eu vou fazer hoje com vocês vai abordar o operacional de vendas, vai entrar na gestão trabalhando alguns indicadores e vai subir no estratégico, que é onde eu acredito que está o grande divisor de águas da tua vida, na tua carreira, está no estratégico. Porque é no estratégico que tu define o que é mais importante, qual objetivo você quer alcançar e quais serão as regras do jogo. Quais serão as regras do jogo? O que está acontecendo aí na maioria das vezes é que você está aceitando regras que vão contra a tua capacidade até de operação e gestão. Você está aceitando regras para o teu jogo que não estão alinhadas ou não estão adequadas para o teu momento profissional e para o negócio que você tem. Se eu pegar as regras de uma grande empresa e for aplicar numa microempresa, sabe o que vai acontecer? Colapso, quebra, vai acontecer uma mortalidade precoce, ok? Que é o que está acontecendo com a maioria dos MEIs hoje no Brasil. Se você pegar 2021, 39% dos MEIs fecharam.
né? Quando eu peguei esse dado ali, eu digo, pô, que absurdo. Por que isso acontece? Porque sempre que se abre muito MEI e se fecha muito MEI. Se você chegar na micro e na pequena empresa, esse número em 2021 estava em 19%. A mortalidade em um ano da pequena empresa, da micro e da pequena empresa, é uma taxa altíssima. Mas por quê? Porque muitas vezes as micro e pequenas empresas elas estão adotando regras que não são adequadas para o momento delas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que está acontecendo hoje com essa explosão do marketing digital, né, dos cursos online, dos programas de consultoria, treinamento, mentorias online? A gente está vendo muito pequeno, frustrado, porque está adotando regras que funcionam para os grandes, mas não vão funcionar para os pequenos. Está pegando a ideia? Está pegando a ideia? E tem muita gente vendendo modelos aí que funcionam, sim, funcionam, mas não funcionam para todos os profissionais em todos os momentos do seu negócio, ok? Cada um aqui está num momento. E como na vida a gente tem um momento de nascer, um momento de crescer, né? Um momento em que a gente vai chegar na maturidade, né? Depois há uma grande probabilidade de você entrar num declínio, assim acontece com as empresas, né? Acontece com os negócios. Agora, muitas vezes, o que a gente está vendo? Coloca todo mundo numa vala comum ou num modelo, e aí você vai descobrindo que não funciona. Você precisa definir as regras do jogo para você, quais são as regras, e essas regras são os teus princípios, são as coisas que você considera mais importantes, são os objetivos que realmente você quer alcançar, são as estratégias as quais você considera serem mais adequadas para o teu momento, para os teus recursos, E hoje, aqui neste encontro, e eu já escolho sábado à tarde, 15 horas, porque eu só coloco na minha agenda sábado à tarde, 15 horas, algo que seja muito importante. Eu, sinceramente, eu não gosto de abrir mão dos meus sábados, por qualquer motivo. Então, quando tu observar que na minha agenda entrou algo no sábado à tarde, e aqui vários de vocês já participaram comigo de encontros no sábado à tarde. Não são muitos, mas eles acontecem. É algo que eu considero muito importante. Então, estar contigo aqui neste sábado à tarde é um sinal, é uma evidência de que eu estou realmente fazendo algo que eu considero muito importante e que está alinhado ao meu propósito de vida, aquilo que é mais importante para mim, certo? E eu acredito que você, por mais que não tenha vindo conscientemente, só o fato de você se dispor, de estar aqui 15 horas, no sábado à tarde, podia estar fazendo outras coisas, você está buscando algo aí, okay, que eu acredito que está relacionado ao teu propósito. Aqui, em linhas gerais, está relacionado com a contribuição que você vai dar para a sociedade, para o mundo, vai estar relacionado àquilo que você vai estar fazendo para satisfazer os teus valores, teus princípios mais importantes, certo? Vai estar relacionado com algo aí que você quer deixar de legado na vida das pessoas, legado aí para a posteridade, né? E quando eu falo sobre venda de alto ticket, como você viu aí que eu falei, você pode usar esse método que eu vou te entregar hoje aqui para fechar contratos de 1.000 a 50 mil. Né? De 1.000 a 50 mil. Esse número em si não importa muito. Se é 50, se é, por exemplo, um dentista que eu dei mentoria, que alguns de vocês já devem ter visto, até livro dele publicado, ele dando palestras, com podcast, por aí, tá? Quando ele usou parte dessa metodologia que eu entrego hoje aqui, ele fechava contratos abaixo de 40 mil reais. Acho que o máximo que ele tinha fechado era 40 e poucos mil reais, aquelas reabilitações orais assim mais completas e tal.
Quando ele aprendeu esse método, ele voltou dando um depoimento de um fechamento de R$117 mil. Ele fechou uma reabilitação com uma paciente por R$117 mil. E ele entendeu que o que estava determinando o preço que ele estava cobrando não era o valor que o cliente percebia e nem o valor real daquilo que ele estava entregando. Era a mentalidade dele. Ele achava que só conseguiria fechar até tanto. Mas quando ele se permitiu aplicar um método, ele foi conversar com essa paciente. Na primeira consulta, ela já deixou um sinal de R$20 mil, um depósito de R$20 mil, uma transferência de R$20 mil, e assinou um contrato de R$117 mil. Tá? Isso para citar um exemplo de um mentorado, de um aluno. Se eu pegar os meus contratos, claro que daí eu já tenho uma caminhada aí de alguns anos, mas esse mês aqui eu fechei contrato. O último até foi de R$30 mil, com um bônus de performance. Dando o resultado esperado, eu tenho um percentual sobre o resultado, mas o contrato foi de R$30 mil. O anterior tinha sido de R$50 mil. O anterior foi de R$90 mil. Então, esse mês aqui, eu fechei já 3 contratos, estou renegociando o próximo agora, segunda-feira, que é uma renovação de um contrato de R$62 mil, e tô aí com uma renovação de um contrato de 8 mil mensais. Tá? Mas eu falo isso não para que tu olhe para o meu número e diga assim, não é para te fazer conta com os meus números. Tá? É para te pegar e pensar assim, ó, se o Maurílio, do jeito simples, eu me considero uma pessoa simples e busco muito para ser simples, tá? Faço de tudo para isso. Não tenho um Instagram bombado, não faço uma série de coisas que a maioria das pessoas fazem, mas o que eu faço para conseguir esses resultados nos contratos? Eu trato a minha carreira como um negócio, eu entendo que no nível estratégico eu preciso definir quais são as regras, e eu procuro definir bem as regras, porque eu não quero ter uma equipe grande, eu não quero ter custos muito altos, eu não quero estar preso, ok? em lugares, eu não quero estar muito... Eu tenho algumas coisas que eu preciso levar em conta. Porque senão, que nem eu conversava agora há pouco com um possível mentorado da área ele é personal trainer, tá? E tá com algumas dificuldades relacionadas ao que a gente vai tratar aqui. Ele me dizia que não podia estar aqui hoje porque estaria atendendo, né? Já tinha agenda, mas quer conversar para entrar na minha mentoria. Né? E o que eu dizia para ele? Se eu quisesse vender mais barato, eu teria que trabalhar 16 horas por dia, 12, 14, 16 horas por dia, ia ganhar menos, talvez, do que eu ganho agora, ok? E eu não seria sustentável ali na frente. Eu já fiz isso. Em 2018, eu fiz 48 treinamentos, eu tinha quase 10 contratos de consultoria com empresas ativos, ok? Eu tinha alunos da formação em coaching, aqui tem o Thomas, que fez coaching comigo, acho que, se não me engano, em 2018. Tá aqui também a Marta, que, se não me engano, ela fez coaching comigo em 2018, né? Fez a formação comigo. Então, ministrava treinamentos, fazia eventos, tinha clientes de consultoria. Chegou no final do ano, poxa, isso não é sustentável. Eu não quero essa sequência. Eu quero ter tempo para mim, para minha família, quero conseguir fazer uma série de coisas que eu não estou conseguindo fazer, mas a maioria dos métodos que muitas vezes são vendidos para que a gente venha acelerar, alguém já ouviu aí o acelerador de negócio, acelerador de pessoas, acelerador de resultados, acelerador? A maioria dos aceleradores colocam a gente numa rota e muitas vezes... Muitas vezes, se tu não tiver muito maduro, aí tu acaba entrando
colocando algumas áreas da tua vida em colapso, ok? Coloca áreas da tua vida em colapso. Isso aconteceu comigo lá atrás, né? Acelerei aqui, acelerei ali. Hoje eu estou mais para dizer assim, eu sou um desacelerador de pessoas. Eu desacelero, mas eu impulsiono os resultados. Ok? Comigo, talvez tu não vai ter essa... Eu não vou te descarregar, por exemplo, tem gente aqui que é da minha mentoria, treinador completo. Esse pessoal da mentoria treinador completo, eles sabem que eles podem me pedir qualquer coisa. Inclusive, quero dar um curso teu lá, que eu tenho um cliente para eu dar um curso. Eu dou os meus slides, entrego tudo para eles prontos, o que eles pedirem. Tá? Ok? Quero a proposta que tu entregou para esse cliente de 90 mil reais. Se o pessoal do treinador completo me pedir a proposta, eu dou a proposta. Está aqui, foi essa proposta que eu enviei. Mas por que eu não fico descarregando slide, conteúdo, proposta neles? Porque eu respeito o tempo deles. Eu respeito o momento deles. Porque cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Talvez está aqui, não sei se a Camila entrou. A Camila, esses dias, ela se emocionou ao ver duas propostas. Ela estava negociando uma proposta com uma empresa, eu entreguei para ela duas propostas, que eu fiz para a empresa e fechei. Eu entreguei, tá aqui os dois modelos que eu usei com empresas semelhantes ao que tu tá me pedindo aí, tá? E aí ela se emocionou, disse, Maurílio, eu pedi para outras pessoas, eles não me entregaram, eu nunca vi. Então, a primeira vez que eu vejo uma proposta nesse valor que foi fechada, né? E, pá, que legal, isso a gente entrega. Eu entrego também. E posso, talvez, dependendo do nível que tu tiver comigo, posso te entregar também. Agora, o pessoal do treinador completo pode pedir o que... Tá com a permissão aí de pedir, inclusive isso. Tá? Agora, eu não quero descarregar em ti informação que tu não precisa, mas eu preciso, nesse início, dizer que se tu não tratar a tua carreira como um negócio, e se tu não enxergar e não cuidar da área estratégica do teu negócio, se tu não cuidar da área gerencial do teu negócio, se tu não cuidar da área operacional do teu negócio, muita coisa não vai funcionar. E uma das consequências é que os resultados vão evidenciar, ok, que tua operação não está indo bem, tua gestão está falhando e que o estratégico, ok, ou está negligenciado, como na maioria das vezes é o que acontece, negligencia o estratégico, ou você adotou regras para o teu jogo que não são adequadas para você. Ok? Então, essa mensagem inicial eu preciso deixar. Quando a gente entrar agora em vendas, você quer falar sobre vendas, né? Sobre isso que a gente... sobre fechar contrato. É isso que a gente veio fazer aqui? É isso que você veio fazer aqui? Essa é a proposta de hoje. Tá? É falar sobre fechamento de contratos. Para conseguir falar contigo sobre vendas, eu preciso que você dê um passo atrás, que é entender alguns princípios do marketing. Tá? Porque se você não entender alguns princípios do marketing, a tendência é que você falhe em vendas. Eu não consigo separar as duas coisas. Marketing e vendas é uma coisa só, ok? Precisa estar junto. Mas, por alguns motivos, a gente foi separando. Em algumas empresas são departamentos separados, outras já estão juntando. Em algumas situações, eu não sei se vocês passam por isso, terceirizo o meu marketing e cuido das vendas. Puxa, que furada, ok? Ou cuido do meu marketing e terceirizo as vendas. Outra furada. Furada pensando na maioria dos micro, pequenos e médios negócios, ok? Especialmente os micro e os pequenos. Terceirizar marketing e vendas para um micro e pequeno negócio, a grande probabilidade é que esteja se metendo numa grande furada, ok? Ok? Isso é o... Agora, claro, partes da operação de marketing podem ser terceirizadas. Parte da operação em vendas até pode ser terceirizada. Mas é muito difícil você terceirizar algo que você não sabe fazer, não sabe como funciona, não sabe... é muito difícil, especialmente para o pequeno. Tá? Porque micro e pequeno,
precisa cuidar cada cliente um a um, ok? Procurando proporcionar a experiência mais incrível possível, ok? A melhor experiência. E o valor percebido pelo cliente, na maioria das vezes, quando está lidando com um pequeno e com um pequeno negócio, com uma pequena empresa, é o relacionamento, é a confiança, né? É essa relação com quem tá ali atraindo atenção, conversando, fechando o negócio e depois entregando. Tá? E esse ciclo muitas vezes se repete, com o cliente indicando, com o cliente, né, te dando feedback. Faz sentido para ti isso? Então vamos voltar no marketing um pouquinho. 3 princípios do marketing. Tem papel e caneta aí? Tem papel e caneta? Então, anota aí os 3 princípios do marketing. Tá? Princípio número 1, demanda. E você precisa entender sobre demanda. Okay? E a gente vai falar um pouquinho sobre demanda. Segundo princípio do marketing, oferta. Okay? Você precisa entender sobre oferta. Se pegar esses 2 princípios, são a lei da oferta e da procura. Ok? Já ouviu falar sobre isso? Né? Você precisa entender sobre demanda, você precisa entender sobre oferta. Se você não entender, vai ter dificuldade ali na hora de vender. Okay? Porque muitas vezes o que você diz, não estou conseguindo vender, porque está ferindo esses 2 princípios. Ok? Está ferindo esses 2 princípios. Terceiro princípio, princípio da estratégia. É assim que eu organizei toda... Se eu pegar aqui quantos livros de marketing eu já li, quantos cursos de marketing eu já fiz, quantos treinamentos de marketing eu já ministrei, muitos. Mas eu resumo nesses 3 princípios o básico que eu preciso entender sobre marketing. Tá? Demanda, oferta e estratégia. Na verdade, eu colocaria estratégia no meio. Demanda, estratégia e oferta. Por que eu estou fazendo isso com a tua cabeça? Seria mais fácil dizer lei da oferta e da procura e ter uma estratégia. É porque eu quero que tu separe esses três princípios para entender que tem coisa que você precisa dominar sobre demanda e que se você não dominar sobre demanda, você vai ter dificuldade, vai ter custos mais altos, vai ter taxas de conversão, vai ter menos vendas. Existem coisas sobre oferta que você precisa dominar. Se você não dominar, você vai ter dificuldade, ok? E vai ter custos maiores e taxas menores. E estratégia é a forma, são as ações que você vai adotar para conseguir, então, alinhar uma oferta e fazer com que essa oferta chegue na demanda, chegue nas pessoas de uma forma mais assertiva. Anotou aí? Demanda, oferta e estratégia. Na demanda, você já deve ter ouvido muitas vezes falar que é necessário definir quem é o nosso público. Certo? Está comigo aí? Preciso definir um público? Sim, é importante você ter o público daquela oferta definido, porque toda oferta é para um público. Dificilmente você vai ter uma oferta que é para todo mundo, ok? Dificilmente. Pode ser até que você consiga. Tem empresas que conseguem. Por exemplo, a Coca-Cola faz uma oferta para toda a família brasileira. Né? Por mais que não seja todo mundo. Né? Por mais que não seja todo mundo. Né? E a gente sabe que não é todo mundo. Parece que é todo mundo, mas não é todo mundo. Né? Público. Você precisa entender sobre público. Em demanda,
você precisa entender sobre necessidades. Ok? Necessidades. Necessidade, que aí dentro de necessidade você vai ter dores, os desejos, as aspirações, os sonhos, mas dores e desejos já é o básico das necessidades. Você precisa entender. Se você não tem clareza de um público que você quer ajudar e as necessidades que esse público tem, que você pode ajudá-las a satisfazer, você vai ter dificuldade lá na hora das vendas. Porque muitas vezes você começa falando de você, da tua profissão, do que você faz, do que você vende, e você está muito superficial com relação ao teu público, com relação às necessidades que a tua solução, ok, satisfaz. Você muitas vezes está muito superficial nisso. E se aqui a gente tem, a maioria de vocês aqui são coaches, e coaches com PNL, você que conhece coaching com PNL, você tem condições de, ao estar diante de uma pessoa, seja ela a pessoa qual for, você tem a capacidade de, ao conversar com essa pessoa, identificar que tipo de público ela é, ok? Qual o perfil dessa pessoa e que necessidades ela tem. Se você usar as ferramentas e as técnicas e a metodologia que você tem, você consegue fazer isso. Eu já vendi e vendo usando conversa básica de coaching com 6 passos, SMART, BFO, Roda da Vida, SWOT, todas as ferramentas que tem lá eu já usei para vender. Porque é só uma estrutura para a gente conhecer sobre a pessoa e identificar necessidades que ela tem. E toda conversa que a gente tem com uma pessoa é uma oportunidade de você conhecer sobre a pessoa e identificar necessidades, certo? Quem, lá na ponta, quando a gente estiver falando mais especificamente sobre operações de vendas, entender que toda pessoa e todo momento em que você tem a oportunidade de conversar com alguém é uma oportunidade de conhecer sobre a pessoa e entender as necessidades dela, você já vai crescer como vendedor, porque é isso que os vendedores fazem. Eles vão em eventos, eles estão falando com as pessoas na academia, na parada de ônibus, no ponto de táxi, no restaurante, okay? Estão indo a feiras e estão fazendo o quê? Conhecendo pessoas e entendendo as necessidades delas. E os que fazem isso vendem mais. Pegou aí? Se tu me deixar sem renda, ou se eu me pegar com um pouco, com necessidade de ganhar dinheiro, e tu estiver conversando comigo, pode ter certeza que é uma grande probabilidade de eu identificar alguma necessidade que eu possa satisfazer aí, e para a gente fazer uma parceria. Pegou a ideia? Se eu estou no churrasco de domingo, e eu ativo o modo vendedor, eu vou identificar alguma oportunidade que tem ali, usando, muitas vezes, as mesmas ferramentas que você tem aí. Tá entendendo? É uma questão de usar o que nós temos à nossa disposição. Mas em demanda, público e necessidade. Pegou a ideia? Esteja sempre entendendo que a demanda por produtos, a demanda por consumir algo, a demanda por comprar, ela vem de um público que tem necessidades. Se tu não entender isso, você vai ficar tentando vender pente para careca. E tem muita gente tentando vender pente para careca. Tem muita gente tentando vender coisas que não vão, que o cara não vai comprar. Tenta vender coaching para o cara que quer formar uma equipe. Não vai rolar. Por mais que o coaching possa ser uma ferramenta poderosa para ajudar ele a montar uma equipe, não é isso que ele vai comprar. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, pegou a ideia? Quem pegou a ideia aí, levanta a mão para eu ter um feedback de vocês aí. Maravilha. Então, demanda, público e necessidades. Na oferta, ok? Na oferta, eu preciso pensar em
produto, ok? Produto e preço. Certo? Produto e preço. A maioria das pessoas ou dos profissionais acha que tem um produto, mas não tem um produto. Ele fez uma formação e tem um método que ele pode aplicar e que ele pode usar como um produto, mas não tem um produto. Ok? Acha que tem, mas não tem. Você precisa de um produto. E o produto envolve você, profissional, ok? Envolve a tua imagem, teu posicionamento, envolve a forma como você se comunica, envolve a tua bagagem, a tua história, a tua expertise, entendeu? Porque quando o cliente do desenvolvimento humano compra um processo, compra uma mentoria, não está comprando a meia dúzia de encontros, 12 meses de tal coisa, ok? 5 sessões de... Não, ele está comprando você e aquele conjunto de informações que você empacotou ali, ou colocou numa proposta e tal, ele está comprando aquele conjunto. E muitas vezes você diz assim, não, ele comprou coaching. Não, ele não comprou coaching. Você se engana. E talvez você está menosprezando, está diminuindo o teu produto ao dizer que teu produto é meramente um processo de coaching, que está perdendo valor, cada vez mais perde valor. Programa de mentoria perde valor. E aí está apoiado no quê? Lei da oferta e da procura. Na lei da oferta e da procura, quando tu entende lei da oferta e da procura, lei da oferta e demanda, tá? Você entende o seguinte: quanto mais pessoas oferecem um determinado serviço e o público consumidor é o mesmo, a demanda é a mesma, o que acontece com o preço? Faz aí com a mão, ó, a Celina está fazendo. O preço cai, o preço cai. Quanto mais pessoas se formam em coaching, se lançam no mercado como treinadores, começam a vender mentoria, naturalmente, o preço tende a cair. Ok? O preço tende a cair. Agora, quando você pega e empacota o teu produto de uma forma mais estratégica e você faz uma boa gestão daquilo que está ali contido e no operacional tu faz uma entrega incrível daquilo que você colocou como produto, maior é a percepção de valor, mais se diferencia e o preço, ele aumenta. Ele aumenta, ok? Essa é a pegada. Então, se você ainda não criou um produto, e aí tu tá olhando para alguém aqui que é apaixonado, eu sou aficionado por criar produtos. E eu tenho que me cuidar para não estar sempre criando um produto novo. Senão então, estou sempre criando algum produto. Mas eu tenho produtos, livros, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho livros que eu vendo a partir de R$ 29,90 e tem o livro que eu vendo a R$ 119,90, R$ 119. Tem um livro que vende a 29 e livro que vende a 119. Tá? Assim como eu tenho mentorias que eu vendo de 997, menos de R$ 1.000, 997, até o infinito, né? Porque, na verdade, eu estou aberto para sentar na frente de alguém que tenha condições de pagar 7 dígitos, eu vendo por 7 dígitos. Se tiver condições de pagar 8 dígitos, eu vendo por 8 dígitos. Mas, até agora, o meu maior contrato foi R$ 90 mil. O contrato de R$ 90 mil. Para não dizer que foi R$ 90 mil, eu estou num contrato aqui, que é 12 vezes 8, 96. É um contrato de 12 meses, R$ 8 mil por mês, sem fidelidade, que esse é o risco, ok? O cliente pode, 30 dias antes, me avisar, ó, a partir do mês que vem, eu não quero continuar. E eu também posso dizer para ele, com 30 dias antes, a partir do mês que vem, eu não quero continuar. E a gente, nessa aí, a gente já está em 4 meses. Ok?
é o tipo de contrato que me desafia, né? Porque uma coisa é tu colocar lá no contrato uma cláusula, 12 parcelas, e se quiser cancelar, paga metade, como eu tenho contrato que é assim, paga metade, se quiser cancelar, paga no mínimo a metade. Outros que eu não dou a possibilidade de cancelar, perde o dinheiro, né? Tem os 30 dias de garantia, tem 15 dias de garantia, tem 7 dias que é o mínimo legal de garantia, mas esse aqui é um contrato de risco. É 8 mil mensais, com 30 dias de antecedência a pessoa pode cancelar, ok? Então, só para tu ilustrar aqui, de R$ 29,90 a R$ 96 mil eu tenho o produto. O preço, que aí é o que eu quero falar contigo antes da gente entrar na venda, o preço. O que determina o preço? O que determina o preço? É o quanto você acha que vale? Pode ser, mas é um caminho perigoso. Tende a não funcionar, entendeu? Se você vai lá e coloca... Se eu colocar um livro a vender a R$ 119, há uma tendência de eu vender menos. Faz sentido? Porque a média do preço dos livros não é R$ 119. Qual que é a média do preço dos livros? 30? 40? 50? Depende do nicho, depende do segmento. Faz sentido, Cleiton? Se eu colocar 119 no livro, a tendência é que eu venda menos, né? Agora, depende da percepção de valor lá do cliente. Eu gosto de colocar o preço de acordo com o potencial de investimento do cliente. E quando eu sento na frente de um potencial cliente, eu vou no estado de curiosidade, ok? Eu vou num estado de curiosidade, disposto a descobrir até onde esse cliente vai. Ok? Até onde esse cliente vai. E eu tenho um objetivo, fechar o melhor contrato para nós dois. Que seja bom para ele, que seja bom para mim. Ok? E eu já tenho na minha mente uma crença instalada. Minha mentalidade já funciona com relação a isso. E aí foi baseado numa história simples, bíblica, da viuvinha. Já ouviu a história da viuvinha? A viuvinha foi lá deixar uma oferta no templo, né? E ela deixou algumas moedinhas. Mas as moedinhas que ela deixou era tudo que ela tinha. Do lado dela, uma outra pessoa rica foi lá e doou uma quantia muito maior. Mas era a sobra do que ela possuía. Quem doou mais? A viuvinha, né? E essa história, o que é a pessoa dar o seu 100%? Tomara eu saber qual que é o meu 100%, né? Eu não estou dando, muitas vezes não dou o meu 100%. Mas eu quero dar o meu 100%. Bom, até onde eu vou? Eu posso definir, até lá eu vou e esse é o meu 100%. Agora, como é que eu vou saber que é o 100% da outra pessoa? Que aquilo é o maior nível de comprometimento dela. Eu só vou descobrir investigando, perguntando, conversando com ela. Faz sentido? E as melhores metodologias de venda, elas levam em consideração essa individualidade, essa necessidade de perguntar para o cliente qual é o orçamento que ele dispõe, quais experiências de investimento semelhantes a essas ele já teve, ok? Para que você consiga calibrar o preço ideal para aquele cliente. Muitas vezes você olha um grande player do marketing digital lá, é tudo 997, depois é 5997, depois é 50 mil. Você não pode fazer isso no início.
E nem, talvez nem vale a pena fazer isso depois, porque no fundo nem eles fazem isso, porque eles têm produtos de um livro ao infinito. Ok? Eles têm muitos produtos. Você talvez no início não tem tantos produtos, mas você pode adaptar para o cliente o produto ideal para ele no preço mais interessante para vocês dois. Ok? Porque muitas vezes eu percebo que coaches, consultores, mentores, treinadores, terapeutas não vendem, ou vendem menos, ou faturam muito menos, porque estão ali rígidos numa oferta que é um produto por um só preço, ou um produto por 3 preços. E eu vou te dizer que você não precisa disso, ok? Porque quanto mais enxuta a tua estrutura e quanto mais você está ali cuidando da estratégia, da gestão e da operação, é mais fácil para você adaptar, não é verdade? Mais fácil para você você toma uma decisão mais fácil. Claro que para uma empresa maior, tu tem que ter uma política e tem que ter regras que não deixam lá na ponta lá o vendedor fazer o que quer, a pessoa não faz o que quer, ela é dentro de regras pré-definidas. Mas no caso do coach empresário, do consultor empresário, do mentor empresário, ok? Você, profissional com a mentalidade de empresário, e você está numa operação enxuta, que muitas vezes é você, ou você e mais alguém que te ajuda, enfim, é uma estrutura muito enxuta, é fácil você chegar num acordo que muitas vezes vai estar aí a maior percepção de valor do cliente, porque assim, poxa, esse pacote está mais adequado, ele foi inclusive customizado para mim. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Assim. Cada proposta de alto ticket que eu apresento está lá no topo da proposta exclusiva. É só para aquela pessoa. Ok? Cada um recebe a sua proposta. Ninguém recebe a proposta do outro. Ok? Produtos de baixo ticket tem padrão. Coaching com PNL essencial, 397. Coach profissional, entre 997 e 1497. Master Coach, 2497. Ok? Esses produtos estão ali empacotados, com preço. As mentorias de 997 vai embora. Ok? Por que tem 997? Porque eu sei que tem gente que precisa da minha mentoria para destravar algumas coisas, como, por exemplo, as primeiras vendas, okay? Os primeiros atendimentos, aqueles primeiros passos, e muitas vezes a pessoa está, e a maioria dos meus alunos, já gastaram milhares e milhares e milhares de reais em formações. A maioria. A maioria tem um tempão aí dedicado a estudo. E ainda não gerou o primeiro cliente pagante, os primeiros clientes pagantes. Eu tenho as mentorias mais baratas, ou com preço mais acessível, para quê? Para oportunizar que mais pessoas possam ter. E também porque tem produtos que eu estou ali, como, por exemplo, a mentoria do livro, que alguns de vocês fizeram parte, foi citada aqui, a colega que está lançando um livro agora, e ali eu estou entregando a estratégia, uma das mais poderosas que existem, e que se tu não está presente ainda para isso, ok? Quando tu publica um livro, tu te posiciona diante do mercado de uma forma diferente. Ainda está aberta essa oportunidade, se tu ainda não está presente. Porque tu publica um livro, a tua família te olha de um jeito diferente, o teu mercado local te enxerga de uma forma diferente, na internet tu te posiciona de uma forma diferente, porque a maioria não tem e não vai ter um livro publicado. Claro que está crescendo o número de profissionais que estão lançando, mas ainda é uma bela de uma estratégia. E eu coloquei essa mentoria a rodar o ano passado com o intuito de pegar e de disseminar esse programa transformador, né? Esse método transformador que publique um livro mais rápido e se posicione como uma autoridade no teu mercado. Né? E aí tem gente que
que comprou a ideia e experimentou, está experimentando e depois só vai, né? Porque né? Mas não é sobre isso, né? É sobre vendas. É sobre vendas. Estão gostando? Ou eu estou viajando aí? Tá gostando? Eu vou... nesse ambiente aqui que eu estou, tá? Já faziam algumas... Acho que mais de um mês que eu não ministrava ou não dava uma aula encontro de mentoria. Tá? Esse aqui é o meu cantinho, onde eu estou aqui, estava tomando um café, estou tomando uma água, estou com o meu chimarrão aqui do lado. Não preparei slides, não preparei uma aula, mas vim aqui me abrir para vocês, mostrar algumas coisas que eu tenho aqui na minha bagagem e mostrar para vocês como é que funciona a mentoria Impulso e qual é a metodologia da mentoria Impulso que tu vai poder usar. Aí agora eu vou me dedicar a isso, uns minutinhos para isso, depois eu vou abrir para perguntas e respostas. Tá? Nas minhas mentorias, geralmente, quando tem uma entrega, eu faço a entrega no início, daí depois eu abro para essa interação onde todos podem perguntar e eu vou respondendo. A mentoria Impulso, ela é a metodologia para prospecção e fechamento de contratos de alto ticket. Okay? De alto ticket. O foco da pessoa que usar a metodologia que eu vou entregar deve estar em fechar contratos maiores, cada vez maiores. Na origem da nossa metodologia, a gente tem a boa e velha prospecção ativa que sempre funcionou e que funciona e vai funcionar sempre, que é alguém que vai atrás do cliente que ele quer atender. Ao invés de ficar conversando com um monte de gente, que muitas vezes são curiosos, ou não são o público, ou não estão prontos para a tua oferta, ou não tem dinheiro para pagar o teu preço, e por aí fora. Sempre tu vai ter, e sempre houve, a figura do vendedor que vai lá descobrir onde está o cliente, ok? Prospecção ativa está na essência. De um outro lado, a gente tem uma metodologia avançadíssima, né? que mudou o mundo do empreendedorismo, que é a metodologia, cujo Thomas aqui, que está aqui presente, é especialista nessa metodologia, é formado nessa metodologia, e a Fabiana Coelho, a Fabi Coelho, é alguém que domina na prática, porque vem gerando resultados, vem conseguindo fazer a sua própria transição de carreira e alavancagem do seu próprio negócio usando essa metodologia. No empreendedorismo, o nome dessa metodologia é Outbound Marketing, tá? Que inclusive tem livros aí do Aaron Ross, né? Especialmente ele é tido como a grande referência dessa metodologia, né? Receita Previsível, Hipercrescimento, enfim, são livros desse autor. E no mercado hoje tu tem muita gente com várias mentorias e vários programas de atração de clientes, prospecção de clientes, né? Máquina de vendas, vários nomes que são dados para aplicações customizadas dessa mesma abordagem, dessa mesma metodologia. Nós aqui temos a mentoria Impulso, que usa prospecção ativa e outbound a serviço do consultor, mentor, coach, treinador que quer vender mais, conquistando inclusive os primeiros clientes, já com tickets melhores e podendo escalar, inclusive usando essa metodologia. Eu digo e repito sempre, chegar nos 100 primeiros clientes ou nos 100 mil reais de faturamento, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Se não conseguiu ainda, é porque ou não tem o método ou não se esforçou
para alcançar esses números. Porque com o método e com o esforço, qualquer um chega. Okay? A questão é que não está aí o sucesso, né? O êxito. 100 mil reais de faturamento. No digital, tem muita gente que fatura 100 mil e gasta 99 ou gasta 110. E aí é um bom negócio você faturar 100 mil gastando quase todo o valor que você arrecada? Não é, é prejuízo. É prejuízo, certo? E tem muita gente que vende método que dá prejuízo. Ok? Dá prejuízo para a maioria. Alguns têm lucro, mas muitos dá prejuízo. Esse método aqui, se tu definir no estratégico as regras adequadas para o teu negócio e para o teu momento, se você pegar e tiver clareza do público e das necessidades desse público, uma oferta para esse público com produto e preço adequado, você rodando essa estratégia, você vai ter alta lucratividade. Porque você vai ter alta lucratividade. E é muito mais sobre lucratividade mesmo. Né? Porque, no fundo, se a gente for observar o que acontece com muitos alunos meus, ganha 5 mil reais, ganha 7 mil reais, ganha 10 mil reais na CLT. Tá? É funcionário de uma empresa. Ok? E aí ele pega e olha para a possibilidade de se tornar um mentor, um consultor, um coach. Bom, eu vou ganhar 20 mil por mês. Só que muitas vezes ele não entende que para ganhar 20 mil por mês, muitas vezes ele tem que faturar 40 mil reais por mês. Ok? Ok? Isso é uma conta de padeiro, não é uma conta, porque ele não faz a conta. E ele muitas vezes ele não está presente que para ganhar os mesmos 5 mil reais, muitas vezes ele vai ter que faturar 15 mil reais, vai ter que faturar 10 mil reais. Ou às vezes vai ter que faturar 20 mil reais para sobrar 5 mil reais. Ok? E eu vejo muita gente fazendo o caminho de ida e o caminho de volta. Ele volta para ganhar 7 porque ele viu que não é bem assim sobrar 7 na última linha lá, né? Porque é um negócio, e o negócio tem lucratividade, tem um percentual de lucratividade, e tu precisa cuidar do estratégico, da gestão e da operação para que esse número seja maior lá no final. Quando tu usa a metodologia da mentoria impulso, tu precisa entender o seguinte, tu vai rodar para vender alto ticket. Então não adianta tu ter só um produto de 997 que lá na ponta a conta tende a não fechar, ok? O ideal é tu ter um produto que tu possa vender por ticket mais alto. No geral, eu sei que vocês, se não tem ainda esse produto de 10 mil reais, você não tem porque você não se deu conta que o que mais faz a diferença num produto de alto ticket é a tua disponibilidade, é a tua proximidade com o cliente. Ok? Cada vez mais o cliente vai pagar mais, vai valorizar mais aquele profissional, mentor está muito em alta, né? Aquele mentor, aquela autoridade, aquele consultor, mentor, treinador, coach, palestrante, terapeuta, autor, aquela autoridade que está disponível para ele, para tirar as dúvidas, para destravar algumas áreas que estão travadas, okay? Para fazer aquilo que o curso online não faz, que o mentor bam lá à distância com 1000 mentorados não vai conseguir fazer, não vai dar aquela atenção, você pode dar essa atenção. Ok? E aí tu pode crescer teu faturamento, crescer tua... Por exemplo, o cliente que eu fechei um contrato de 90 mil reais, ele fica grato toda vez que eu apareço lá no negócio dele. Okay? Ele fica, que legal, né? É de vez em quando que eu vou, e ele fica grato quando eu vou. Porque tem uma construção de um mentor que está disponível e que muitas vezes está próximo, inclusive presencialmente.
você pode causar esse efeito com o teu cliente. Ok? Você pode causar esse mesmo efeito. Ok? Desde que você mostre com integridade e com clareza o valor do trabalho que você faz. Você vai precisar se valorizar. Ele vai precisar olhar nos teus olhos, vai precisar ver que ali há alguém que realmente acredita no seu valor, está vivendo o seu propósito. Ele vai comprar o teu brilho no olho, vai comprar a tua segurança no falar para ele que tu realmente está junto com ele. Ok? Tu está ali à disposição dele. Pegou a ideia? Porque só aqui a gente poderia falar um monte de coisa. Então, a mentoria Impulso, a metodologia, que nessa próxima turma da mentoria Impulso, que alguns de vocês já estão inscritos, né? Porque eu dei como bônus para quem entrou no coach profissional, e quem não está ainda pode vir a entrar. Tem 3 formas de participar da mentoria Impulso. Primeira forma, entra no coach profissional e pede como bônus. Aí a gente vai dar como bônus do coach profissional, que é a forma de tu conquistar os teus primeiros clientes. Segunda forma é pedindo para mim no WhatsApp, eu quero entrar na mentoria Impulso e eu quero encontros individuais contigo. Daí entra num programa mais próximo, onde eu dou alguns encontros individuais para setar de uma forma mais customizada, mais exclusiva, né? E um preço um pouquinho mais alto, né? Claro, você vai poder entrar nesse formato, tá? Na mentoria Impulso, com encontros individuais. E esse encontro individual vai ser comigo, e você vai ter aí a possibilidade de eu, na medida da necessidade, eu te colocar com a Fabi, que é muito, muito, muito preparada com esse traquejo da prática aí para ajudar nesses primeiros passos aí que você está dando para conquistar os seus primeiros clientes, para fazer a tua transição de carreira, né? E de uma forma mais empresarial, mais negócio, o Thomas, que é quem me ajuda aí inclusive, a implantar programas de outbound em empresas. A gente está agora trabalhando na implantação da área de mercado de uma empresa de tecnologia, desde a definição de todo cargos, salários, né, todos os processos dos SDRs, dos especialistas em vendas, né, e o Thomas está me ajudando nisso, e ele vai estar com a gente aqui na Mentoria Impulso também, nos ajudando. É um cara que traz mais esse know-how aí do B2B e também da implantação em empresas. Tá? Terceira forma, daí é vindo para a mentoria Treinador Completo, que é um programa exclusivo por 12 meses, onde eu aí estou mais próximo mesmo. Quem está aqui é do Treinador Completo. Uma coisa que não está no pacote e ganha de bônus acaba se tornando meu amigo, né? Porque eu escolho a dedo quem entra lá na mentoria Treinador Completo, e a gente tem mais do que um contrato, a gente tem uma parceria, né? Que inclusive entra até em um modelo de negócio. Eu abro o meu negócio aí para ver de que forma que a gente pode entregar mais valor para eles no modelo de negócio deles. E é sobre isso que a gente tem falado também, né? Isso é uma construção, né? Uma construção. Quem quiser falar comigo depois sobre o Treinador Completo pode falar. Agora, na mentoria Impulso, a gente tem uma metodologia em etapas, passo a passo. Okay? Passo a passo. Quem gosta de método passo a passo? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5. Eu amo, né? Porque assim eu tenho clareza do que eu tenho que fazer para sair do 0 e chegar no 100, para sair do 0 e chegar no 50. Tenho clareza, né? Então, tenho passo a passo. Esse passo a passo, ele tem uma função: começar conversas com clientes que nós queremos atender e fechar contratos com esses clientes com o maior ticket possível. Começar conversas e fechar contratos. Você só pode entrar na mentoria Impulso se você quiser
conversar com clientes qualificados e fechar contratos qualificados. Você quer isso? Quer conversar com clientes qualificados e fechar com clientes qualificados, contratos qualificados? É sobre isso. E essas etapas, elas começam desde um primeiro convite. Essa é a primeira etapa, a etapa do convite. Se quiser anotar, anota aí que você já vai tomando posse da metodologia. Primeira etapa é a etapa do convite. Um convite para quê? Um convite para conversar com você. Certo? Um convite para uma conversa. E aí você tem várias formas de fazer isso. A gente faz esse convite para conversa via mensagem no Instagram, via mensagem no LinkedIn, via ligação, via e-mail, via WhatsApp, ok? Via visita. E a gente faz de várias formas. Tá? O como é exatamente o como que tu já faz para te relacionar com as pessoas. Esse convite pode ser aplicado, inclusive, num evento que você vai. Ok? Assim, no churrasco do domingo. Okay? Você pode aplicar o convite. É bem verdade que é mais fácil, talvez, pegar um meio, como muitos dos meus mentorados pegam. Instagram. Tá? Instagram. Vai lá no Instagram e convida algumas pessoas com as quais eles querem conversar. Eu rodei essa metodologia semana passada e eu mandei 10 convites pelo Instagram. Eu mandei. Tá? Pessoas que não me conhecem, um nicho que eu não tenho penetração, eu mandei 10 convites. E a minha taxa não foi muito boa, assim. Não foi muito boa. Mandei com 10 convites, é pouco convite também, né? Mas 3 responderam. Tá? 3 responderam. Dos 3 que responderam, 2 eu consegui começar a conversa. Um deles fechou na quinta-feira. Né? Fechou na quinta-feira. Tá? Só para sentir o gostinho assim, de usar o método. Né? Usar o método. Né? E eu gosto de tudo que eu ensino, eu aplico. Tudo que eu ensino, eu já apliquei. Mas eu gosto de estar ensinando e estar aplicando. Eu gosto de estar ensinando e estar aplicando. Né? E eu reconheço que na última turma da mentoria Impulso, eu estava numa pegada que eu não estava com foco de fazer isso e acabei não aplicando o passo a passo durante a turma. Mas agora eu já estou esperando vocês com tudo sendo aplicado. E a gente está a mil com esse método, que é um método que mais funciona. Sempre funcionou e sempre vai funcionar. Conversar com as pessoas é a melhor forma de vender. Concorda com isso? Conversar com pessoas é a melhor forma de vender. E é assim que a gente... Vamos conversar com mais pessoas, vamos conversar com as pessoas. Só que na metodologia da Mentoria Impulso, a gente convida pessoas que a gente quer conversar, porque a gente sabe que elas têm um perfil para dar o próximo passo. Né? A gente acredita que elas têm um perfil para dar o próximo passo. A segunda etapa da metodologia é agendamento. Okay? A gente faz um agendamento com essa pessoa. A gente não conversa tudo com a pessoa naquele primeiro contato. Não, a gente gera a expectativa de uma conversa, caso tenha interesse, de uma conversa mais adequada, num momento mais adequado, com regras mais adequadas. Alguns dos meus mentorados chamam de entrevista, porque a gente chama de entrevista. Outros já chamam direto de reunião estratégica, outros chamam de sessão estratégica. Eu gosto da entrevista, e aí eu coloco como opção, ok? Mas a gente tem outros nomes que a gente pode dar também, né? A gente coloca, então, a terceira etapa uma entrevista. Só que eu quero focar na segunda etapa. Tem jeitos de fazer um agendamento, né? Tem jeitos.
Porque hoje em dia uma dor do pessoal do marketing digital, sabe qual é? Muita gente se inscreve para os eventos, ou para as entrevistas, ou para o que for, e poucas pessoas comparecem. Para tu colocar 23 pessoas, como a gente está aqui, ó, estamos com 23 pessoas na sala nesse momento. No geral, para colocar 23 pessoas, precisam ter 200 pessoas inscritas, 300 pessoas inscritas para colocar 23. Nós aqui não tivemos isso, né? Tu pode olhar no grupo lá quantas pessoas tinha no grupo para a gente ter esse número. Mas é uma taxa bem mais alta, né, percentualmente. A gente colocou poucas pessoas no grupo e vieram 23 presentes. Mas isso porque é um grupo mais seleto e são pessoas que a gente tem uma proximidade maior. Porque, poxa, aqui, vou olhar, tá a Denise lá em cima. A Denise já fez 2 cursos comigo, pelo menos, e já fez 2 mentorias comigo, né? Então, olha a jornada que a gente tem junto. A Regina já fez 3, 4, 5 cursos comigo, já esteve em mentorias comigo, está em mentoria, nesse momento está em mentoria comigo, né? Então, pega ali, não precisa nem ir. Vocês aí fizeram curso, tem uma proximidade maior. É claro, tem uma jornada. É diferente quando tu está abordando pessoas que tu não conhece. Pessoas que não têm uma proximidade contigo. Se tu já tem proximidade, a taxa de conversão é absurda. Okay? Se tu tem network, é absurdo. Tu faz um convite, a pessoa vai. Entendeu? Tu agenda, a pessoa fica grata de estar lá contigo, né? Muitas vezes no network, tu fala, vem tomar um café comigo, a pessoa marca, coloca na agenda e vai tomar um café contigo e vai no escuro, sem saber o que é o que vai tratar. No caso de leads frios ou pessoas que tu não tem um relacionamento, que a gente roda a metodologia com essas pessoas, especialmente, você precisa de um bom agendamento. E aí eu ensino como fazer um agendamento melhor. Esse agendamento, o resumo para tu saber como aplicar, porque eu quero hoje te entregar o que tu faz e também um pouco do como tu faz. Porque não adianta só te dizer o que tu faz e tu não vai saber fazer. Então, se tu quiser fazer sozinho, eu vou te dar um pouco do como. O como fazer o agendamento gera valor para a agenda, mostra que tem uma escassez aí, que tu não está agendando com todo mundo. Se tu transparecer para a pessoa que essa agenda ela está aberta e qualquer um pode se servir dela, pode ter certeza que ele vai dizer assim, poxa, vou perder meu tempo com essa agenda e esse cara aí tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando, no mínimo, não tem muita autoridade, né? Não tá vendendo muito, não está gerando tanta transformação. Agenda livre, muitas vezes, nesse tipo de... Então, cria uma escassez ali, gera valor nessa agenda. Né? Gera valor nessa agenda. Tá? Esse é o agendamento. A terceira etapa, então, ela é a etapa da entrevista. Tá? Na etapa da entrevista, esse é o momento em que você roda ou o script que eu disponibilizo, a estrutura que eu disponibilizo, e o script modelo que eu disponibilizo na mentoria, que você pode adaptar, ou você usa algo que você tem aí. Talvez se você tem aí o modelo básico de conversa do coaching, dá para usar algo semelhante a isso. O estado atual, o estado desejado, né, os obstáculos, os recursos, as ações e a mensuração, é uma estrutura que tu pode rodar aí na entrevista. Ou então tu pode rodar, se tu já fez o coach profissional ou foi para o Master Coach, aí no Master Coach tu aprende a usar o KPI, né, o funil, né, o BFO. O BFO é uma entrevista extraordinária. Tu não consegue nem fazer todo ele, é claro, mas usando o BFO, quando eu uso o BFO nessa entrevista aí, eu descubro necessidades valiosas, né? Valiosas. E aí depois é fazer a conexão na hora da proposta, né? na hora da proposta. Mas essa entrevista aí, onde tu vai focar essa entrevista? Nos dois elementos do primeiro princípio do marketing, né? na demanda, que é público e necessidades.
Foca ali. Que tipo de público é essa pessoa e que necessidades ela tem? Foca ali. Aí você vai precisar já brifar o tipo de produto que você vai oferecer para essa pessoa e o preço. Para isso, você vai precisar descobrir até onde ela vai. Nessa entrevista, se você conseguir descobrir o orçamento dela, bingo! Aí você já vai bem mais preparado para a próxima etapa. Se não, no mínimo, tu precisa descobrir se há comprometimento ali. Ok? Se ela está disposta a dar um passo de comprometimento. Na metodologia outbound, no geral, né, Thomas, a gente descobre 3 coisas aí nessa entrevista. Se tem o perfil de cliente ideal, se tem orçamento e se está disposto a dar um próximo passo e conversar sobre uma proposta com um especialista, vamos ter uma conversa já sobre vendas, né? No Outbound é basicamente isso, na Mentoria Impulso também é fundamentalmente isso. Aí você faz essa entrevista. Nessa entrevista, você vai, então, coletar as informações que você precisa, vai precisar gerar um rapport, porque aí eu vou abrir um parênteses. O rapport está presente em tudo, né? Porque conversar sem rapport não rola, certo? Não rola. A gente não quer conversar com ninguém que a gente não tenha rapport, que a gente não consiga se conectar. E o grande diferencial de quem vende mais é que ele consegue estabelecer um nível de rapport maior com as pessoas. Eu me tornar o teu mentor é sobre rapport. Tu tem que querer conversar comigo, tu tem que querer estar comigo, senão eu não vou ter permissão para ser teu mentor. E vice-versa. Eu tenho que querer conversar com você, tenho que querer ajudar na tua transformação, eu tenho que me importar com você, porque senão não vai rolar. Certo? É sobre rapport. E aqui na entrevista, se você usar o método do jeito certo, você cria um altíssimo nível de rapport. Porque você, quando faz uma entrevista com a intenção realmente de conhecer essa pessoa, entender que tipo de pessoa ela é e quais são as necessidades dela, você toca em pontos que muitas vezes ninguém tocou. Ok? Ninguém tocou. E aí ela, poxa, eu tenho esse sonho, realmente isso dói, me incomoda, eu não quero mais viver com isso. É muito comum o relato. E eu tenho várias pessoas que aceleram o processo de compra porque elas não dormem à noite depois de uma entrevista. Elas perdem o sono, no bom sentido, né? Vai dormir pensando na gente. Puxa, mas sabe que eu quero isso para mim. E aí, no outro dia, vem aquela mensagem. Podemos adiantar nosso próximo passo? Muitas vezes. Não vou dizer que todas as vezes acontece isso, mas muitas vezes acontece. Ok? O cliente diz, vamos adiantar, vai ser, vagou minha agenda aqui, eu consigo para amanhã. Entendeu? Porque muitas vezes você está numa outra posição. Que eu estava essa semana, vou abrir um parênteses aqui, eu estava essa semana com um cliente e ele me apresentou um desafio. E eu digo, puxa, eu vou ter que ajudar ele a vender. Eu não gosto de vender, eu gosto de ser comprado. Não gosto de vender, eu gosto que a pessoa compre. Ok? E aí, bom, então vamos mudar a estratégia aqui, vamos mudar o enquadramento. Porque se você usar bem essa entrevista aqui, você faz com que a pessoa te compre, você não precisa necessariamente fazer muita força para vender para ela. Então, usa melhor essa entrevista. E aqui o poder do coaching de verdade, aqui faz uma diferença extraordinária. Ok? Aqui faz uma diferença extraordinária. Quando tu tem aqui na entrevista um cara que realmente sabe fazer perguntas e se conecta de forma mais profunda com as pessoas, com um bom rapport, show. Tá? Aí você, na entrevista, você vai validar se a pessoa pode ir para o próximo passo ou não. E a 4ª etapa é a etapa da reunião estratégica ou sessão estratégica. É ali onde você vai dar uma degustação para a pessoa. Ela vai poder degustar a tua metodologia. E tu vai dizer para ela assim, ó, a nossa próxima reunião, nosso próximo encontro, você tem o perfil que eu busco, você está alinhado
ao que nós buscamos como alguém que vai ter a transformação que você está buscando, ok? E depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso. Nessa reunião, você vai ter a oportunidade de comprovar se a metodologia que eu utilizo é para você, ok? Nessa reunião estratégica, a gente vai falar dos pontos mais importantes aí para que tu tenha a tua transformação, ok? Você vai precisar gerar esse comprometimento e levar a pessoa, então, para 45 minutos, 1 hora, às vezes pode ser um tempo maior, um tempo menor, de acordo com a tua metodologia, ok? Mas você leva a pessoa para que naquela reunião você consiga, então, dar uma degustação daquilo que você entrega e fazer uma proposta para ela. É ali que você faz a proposta. Nessa reunião ou sessão estratégica, que é a etapa número 4. Alguns dos meus mentorados e eu mesmo vendo essa sessão estratégica, essa reunião estratégica. Eu já vendo por um ticket mais baixo, essa etapa 4, para que a pessoa vá com um comprometimento. Mas a maioria dá essa sessão estratégica ou essa reunião estratégica para o cliente como uma forma de validar realmente se aquele cliente tem o perfil, vai funcionar, se tu realmente está disposto a atender e se ela está disposta, e aí tu gera mais valor e faz com que a pessoa, ok, ali receba a proposta e feche com você, então, a tua proposta, o teu contrato. Essa reunião estratégica, no caso de empresas, pode se subdividir em mais reuniões. Muitas vezes a gente faz mais do que uma reunião estratégica para fechar contratos. E aí eu vou abrir um parêntese. Com empresas, a gente não cobra reunião estratégica. E a gente dá até várias reuniões estratégicas para chegar num contrato de 50, 60, 70, 80, 90 mil reais. Ok? E aí é uma coisa que muitas vezes não contam para você. Entendeu? Eu acho que você vai fazer uma entrevista, vai fazer uma reunião e vai sair de lá com um contrato de 50 mil reais. Não vai acontecer. Porque você vai entrar em algumas reuniões. Ok? Algumas reuniões. Pode acontecer, como já aconteceu comigo, 2 reuniões. Ok? Pode acontecer como já aconteceu uma reunião. Agora, quanto maior é o ticket, maior é o prazo, mais confiança tem que ter. E essa confiança, gerar essa confiança em uma semana, em 1, 2 reuniões, uma ligação e uma reunião, você não gera, entendeu? Mas a metodologia, ela serve para vendas que você fecha em 1 semana ou menos, ou também negócio que você fecha em 6 meses. Porque tem negócio que você leva 6 meses para fechar. Ok? E isso aí remete você para o nível estratégico, entender sobre funil de vendas. No nível de gestão, você fazer a gestão do teu funil de vendas. E no nível operacional, você fazer o acompanhamento do teu funil de vendas. Ok? E a mentoria Impulso é um start para isso, para operação, gestão e estratégia em vendas, certo? Etapa 4, então, reunião ou sessão estratégica. E a etapa 5, então, é o fechamento do contrato. Ok? O fechamento do contrato. Essa etapa 5 do fechamento do contrato, ela abre o espaço para você compreender que antes de um contrato de alto valor, é fundamental que todos os medos, inseguranças, objeções do cliente sejam tratadas. É obrigação nossa ajudar o cliente a compreender, esclarecer, superar medos, inseguranças e objeções. Ok? Você muitas vezes não faz isso numa só reunião, você não faz, ele já disse que está dentro, mas você vai... Esse contrato pode ser um contrato físico. Hoje eu estou usando uma plataforma que pega do CRM ao faturamento dos clientes, tudo num fluxo só.
e o contrato é digital. Assina o contrato e aceita a proposta e aceita o contrato digital ou eletronicamente. Digital com certificado digital ou eletronicamente só com assinatura eletrônica. Mas não estou falando da formalidade, eu estou falando do acordo. Porque na relação mentor, consultor, treinador, é o acordo que vale, né? O acordo que vale. É a clareza do acordo que está sendo firmado. E quem caminha comigo, e quem caminha com mentores realmente sérios e que se importam, a gente não vai precisar ir lá para o contrato. Okay? Porque a gente vai ter um compromisso de realmente ir além do que a gente prometeu. O over-delivery é uma premissa. A gente vai entregar mais do que a gente prometeu. Okay? A gente não vai se prender naquela... são 6 sessões e não deu as 6, agora compra de novo. Não é bem assim, entendeu? E quem tem essa mentalidade do isso e funciona assim e é para todo mundo dessa forma, vai vender menos e vai encantar cada vez menos o cliente. A gente precisa entregar mais do que a gente promete. Faz sentido? Então, essa quinta etapa, o fechamento do contrato, é a etapa em que tu vai remover as objeções e vai dar o aceite. O aceite mais básico que tem é toma o Pix aqui e você está dentro. Okay? E é o que eu recomendo e já desbloqueei muita gente dizendo, sai dessa da página de vendas com o formulário complexo, muitas vezes o que o teu cliente está precisando é estamos juntos? Quer começar, então, amanhã, semana que vem, e tal dia? Ok? Então, é só tu mandar o Pix, que eu já vou bloquear minha agenda aqui. Então, muitas vezes é esse o contrato que tu precisa. Em outros casos, é um contrato mais... por exemplo, tem alguns contratos que é proposta detalhada, com o contrato detalhado, com todas as cláusulas, do início ao fim. Em outros casos, não. Né? E aqui nessa sala tem gente que comprou já mentoria com Pix, comprou a página de vendas, comprou com um contrato, e às vezes é a mesma mentoria que é vendida de formas diferentes para o cliente, proporcionando a experiência menos ruidosa e mais simplificada, né? Mais fácil para o cliente, né? Facilitando a vida do cliente. Mas basicamente é isso. Pegou as etapas aí, anotou? As etapas são 5 etapas. Depois aí é entregar, tá bom? E rodar isso de novo. Agora é a hora das perguntas. Tá? Vou pedir que tu levante a mão, aí quem quer perguntar, levante a mãozinha que eu vou pegando na ordem aí as mãozinhas. Enquanto isso, eu vou trazer aqui a Fabi. Tá? A Fabi é case de sucesso na aplicação dessa estrutura, né? E desse passo a passo. Né? Hoje talvez você já conheça a Fabi como autora do livro Você na Carreira Certa, mentora, né? Agora nossa parceira, super parceira, aí na expansão da Universidade in Company, Brasil afora, aí, que é uma metodologia, né? Logo, muitos vão ouvir mais sobre isso, né, Fabi? Com certeza. Estou ansiosa pelo treinamento. Isso aí, vamos juntos. Então, Maurílio, em 2021 eu fiz, né? Você sabe que eu fiz uma mentoria exclusiva para atração de clientes. Tive muitos medos no início, porque eu tinha vergonha de ligar para as pessoas. E acho que é um medo que pega muita gente, né? Eu tinha medo de incomodar, de pegar um profissional que tivesse uma reunião, por exemplo, como já aconteceu. Então, eu fui trabalhando isso em mim, né? De forma que, poxa, se eu sou autoridade, se eu tenho conhecimento, então... E se aquela pessoa falou sim para conversar comigo? Inclusive, é a primeira pergunta que eu faço, por que que ela aceitou conversar, né, comigo? Porque então eu já passo a responsabilidade para ela, não para mim. E aí eu fui maturando e conquistando, né? Primeiramente eu fiz um trabalho no WhatsApp, depois eu fui para o LinkedIn, que é onde é o meu público
né, mais fiel, vamos assim dizer. O Instagram ainda não explorei. Então, eu faço o convite através de mensagem, vou pelos grupos, né? Assim, eu fazia muita conexão antes no LinkedIn, agora eu vou para os grupos que eu faço parte, eu tenho mais de 50 grupos no LinkedIn, e aí eu vou mesclando. Essa semana eu já bati 600 convites com 11% de aceitação. Uau! Então, foram 60. Eu estava com a planilha aberta agora, eu fechei sem querer, mas foi 62 sims. E, claro, desses 62, aí eu vou maturando. Quem me deu o telefone para eu ligar, enfim. Então, eu vou, né, especificando com mais detalhes as pessoas que trazem um sim para mim. Converso com todos? Infelizmente, não, porque tem pessoas que falam sim e desaparecem. Mas a maioria eu converso e eu já fechei 3. Já, então. E tem um cliente meu que... Maravilha! Obrigada. E um Maravilha! Agora, cliente meu que eu fechei para a Rota 30, que eu tenho 3 rotas de carreira, né? E ele gostou tanto, porque ele já teve resultados com 2 semanas, o cara já teve resultado, e aí ele falou, Fabiana, eu quero que você me acompanhe por mais tempo. Eu falei, vamos embora, vamos para a Rota 90, então. E que aí foi o maravilha! primeiro, né, que, assim, fiquei muito feliz. Então, é Maravilha. isso. O teu ticket hoje mais alto está em quanto? Está em 4. Está em 4? Fechei a última que eu fechei agora nessa semana, acho que foi quinta-feira, que a gente fez a sessão estratégica, foi o de 4, que é o Rota 90. Ok, então tá com ticket já vendido de 4. Mas agora, para onde tu está olhando? Tu quer ticket de quanto? Vai ter produto aí de quanto? Maurílio, esse 90, já, o que quer dizer 90? Eu tenho 3 produtos. Eu tenho uma Rota Carreira 30, eu fico 30 dias com a pessoa, que normalmente é para recolocação. Então, a gente trabalha especificamente currículo LinkedIn, entrevista simulada, entreguei o trabalho, eu faço tudo para ele, ele não tem trabalho com nada, e eu cobro 2. Só aí eu cobro 2, 1.997. Aí eu tenho um meiozinho que eu deixei como tipo padrão ali, a pessoa não quer nem 30, não quer 90, então a gente trabalha 60. Esse tá 3. E aí, esse é de 4, que é o que eu trabalho mental, eu trabalho toda uma estrutura de carreira envolvendo o negócio, a pessoa, ela, principalmente transição de carreira, eu já acho que o 4.000 já está ultrapassado, então eu já estou querendo Tá botar barato, para... né? Agora, vem comigo aqui. O que eu quero que tu enxergue no relato da Fabi é o seguinte, ó. Ela tem um conhecimento da demanda do público dela, tá? Ok? Público e necessidades. Por exemplo, ela já falou quem quer recolocação, quem quer planejamento, quem está nessa transição de carreira. Já não vamos entrar em muitos detalhes, mas ela está falando e eu estou ouvindo alguém que está com clareza de quem ela está atendendo e da oferta que ela montou. E ela montou uma oferta, tem 3 produtos aí. Produto de 30, 60 e 90 dias, com precificações diferentes, e está rodando. Até a minha pergunta já era para onde ela tá pensando em isso, já tem algo mais lá para frente, já está pensando em aumentar o preço, né? Já tá indo lá para frente. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta, depois vou passar para outro, outro colega, e vocês que vão querer perguntar, assim como a Denise ali levantou a mãozinha, levanta a mãozinha também que eu coloco no caminho. Fabi, o que tu diria assim com relação a essa oportunidade de estar com a gente na Mentoria Impulso, aprendendo aquilo que transformou aí a tua carreira, no sentido de eu tenho uma ideia de, de, de ser uma mentora de carreira, ou ser uma coach que atua na área de carreira, uma master coach que atua na área de carreira, e hoje tu é alguém que está vivendo disso, né? Está tendo resultados nessa área, passando por esse processo que alguns aqui dos colegas não passaram ainda. Então, o que tu tem para dizer dessa oportunidade? Maurílio, para mim, é um divisor de águas, porque muitas pessoas que, como eu nasci na área comercial, eu sou formada em marketing, só que eu tive medo quando eu fiz a transição, porque eu sei atender, mas eu não sabia vender esse tipo de serviço.
Então, é um divisor de águas para que você tenha um norte, né? Que público vai ser o mais assertivo, a gente vai errar no início, né? Mas a gente tem agora as etapas, elas dão clareza para que a gente possa trabalhar. Aí você, né, do erro vai vendo os acertos ali, que você vai acertando o seu público, você vai ouvindo as pessoas. Então, eu escuto muita gente. Eu posso não classificar da minha entrevista e avançar para uma SE, para uma sessão estratégica, mas eu ouvi aquela pessoa e eu peguei a necessidade dela, que mais tarde, lá na frente, pode virar a necessidade que eu atendo. Então, é um divisor de águas. Maravilha. Recomendo Maravilha. muito. Maravilha. E quem estiver com a gente na Mentoria Impulso vai estar também com a Fabi, né? E com o Thomas aí, que eu vou chamar um pouquinho o Thomas para vir aqui, tá? E é a primeira participação aqui do Thomas. Tem que clicar no microfone. Clicar no microfone. Aí. Ah, eu tenho que te liberar, né? Senão não rola. Clica aí. Aí. Tá ok agora? Tá ótimo. E aí, Thomas, o que tu compartilha com a turma aí? Agora a gente trazendo juntos o melhor do outbound para essa galera aqui do desenvolvimento humano, né? Que assim, tu é um consultor empresarial também, né? Então tem essa pegada também do humano, né? Mas te apresenta aí e fala um pouquinho com a turma que eu já vou chamar eles para perguntas e respostas. Uma boa tarde para todo mundo. Eu sou o conterrâneo aqui de Santa Maria, né, do Maurílio Barbosa, administrador, me especializando, agora concluindo formação em marketing e vendas, né, já especialista por formação em outbound marketing, né, com foco mais no B2B, como o Maurílio pôde apresentar anteriormente, certo? Bom, que eu posso contribuir aqui, Maurílio, com essa turma maravilhosa aqui que a gente está junto, né, é a questão metodologia e prática, né, como bem tu pontuaste ali, né, nós temos um passo a passo que nós podemos construir, uma estrutura padrão de outbound, né, que é 100% personalizável de acordo com o modelo de negócio, né, que cada pessoa, cada profissional tem e quer executar, né, para atingir os seus resultados, né? Te permite conhecer o teu perfil de cliente, né, aquele que o teu perfil ideal, né, para tu fazer a tua oferta, desenhar a tua oferta de acordo com essa pessoa ou essa empresa, né, montar todo esse padrão de oferta, ou seja, argumento, seja o pitch, como você bem, né, preferir nominar, né, e apresentar perfeitamente aquela proposta de valor, que é aquilo que tu tem para entregar, seja no teu produto, no teu serviço, de acordo, né, com o que aquela pessoa precisa. Já sabendo ela se ela precisa ou ela ainda não sabendo que ela precisa, né? Tu pode despertar essa necessidade da pessoa, né, de forma que tu tá ajudando ela, ok? O outbound, como o Maurílio bem apresentou aí, na minha aplicação, ele é mais voltado para B2B, né, para empresas. Então, eu até construí, né, através do meu curso, ali no pós, uma espécie de um manual, né, para, primeiramente, me ajudar, né, a eu conseguir me orientar na aplicação dele, e depois pude, de fato, colocar em prática, né, junto com o Maurílio, ali até lá em 2019, se não me engano, né, no segmento da área médica ali, né, tivemos alguns bons resultados do início, né, e depois apliquei num segundo segmento, que é numa fábrica que eu tenho aqui, que é de bebidas saudáveis, né, onde perfeitamente eu peguei um método, personalizei, né, vocês podem ver, antes na área médica, agora na área de fábrica de alimentos, né, ou seja, completamente opostos, e que ambos geraram resultado, ou seja, definindo o perfil do meu público, construindo as listas de quem eu queria atingir, ou seja, a prospecção ativa, o que me permitiu escolher quem eu queria, né, e construindo a oferta para cada um deles. Mas acredito que alguns de vocês aqui talvez tenham ou já tiveram aquele receio, né? Ah, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o resultado? Duas coisas. Primeira coisa, ter o conhecimento técnico, né? Desenhar o teu planejamento, a tua estrutura. E a segunda, a ação, né? O caminho tu descobre ao caminhar.
tem que fazer. O resultado vai vir e tu vai adaptando para tornar mais eficiente ou mais eficaz. Ou seja, o que a gente está tendo em mãos aqui, né, a partir desse primeiro contato aqui, é a base da pirâmide. Depois a gente vai construindo, né, os tijolinhos para finalizar a estrutura de acordo com a realidade de cada um e partindo para a caminhada que a gente vai colhendo os resultados. Maravilha, maravilha, porque na tua fala aí, Thomas, já está contido um pouco do que eu procurei provocar no pessoal no início, que é o seguinte: com esse método, com essa oportunidade que está aberta para ti, tu define no estratégico uma estratégia que é comprovada, funciona, ok? Se você seguir o passo a passo, vai dar resultado, e vai te dar a oportunidade de tu pegar e fazer o que a Fabi estava falando ali. Eu tenho a minha planilha, eu sei o que eu fiz, eu tenho como medir aquilo que foi feito, e no final eu tenho um resultado. E o resultado que tu tem no curto prazo, se você tiver uma visão de médio e longo prazo, você vai ver que aquilo que tu está construindo hoje está gerando oportunidades de negócio que vão se concretizar amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns meses, né, daqui, inclusive, alguns anos. Né? É lindo poder olhar para uma ferramenta de gestão, ou seja, a tua planilha, ou seja o que for, porque tu poder olhar, poxa, esse relacionamento que começou lá em 2016, 15, 16, por exemplo, da área médica. Eu tenho um cliente da área médica que é meu cliente desde 2016. Meu cliente renova todos os anos e está comigo desde 2016. Eu tenho clientes de 17, tenho clientes de 18, tenho clientes de 19, e assim tu vai somando, né? É que o grande diferencial está, realmente eu estou disposto a tratar minha carreira como um negócio, e eu vou tratar esse meu negócio como um negócio que eu quero que permaneça, que supere as barreiras dos 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu estou aqui como CNPJ desde 2011, então já fazem 12 anos. Né? 12 anos que eu decidi sair do setor público e me tornar um empreendedor. Eu errei muito, e um dos erros que eu cometi foi não ter compreendido que a prospecção ativa e o outbound eram, sempre foram e vão continuar sendo aí meios para a gente conquistar ótimos contratos com um esforço concentrado naquilo que dá mais resultado. Não vou dizer que não tem fórmula mágica, né? Não tem, exige esforço, exige trabalho, mas tudo exige algum nível de esforço, algum nível de trabalho. Agora, nesse caso, tu coloca o esforço, coloca o trabalho em contratos que valem a pena, em clientes que você realmente acredita que vão te dar um retorno maior, né? Deixa eu chamar a Denise para cá. Obrigado, Thomas, Fabi, e você que não levantou a mãozinha ainda pode levantar, né? Também eu quero ouvir o Dudu. O Dudu não precisa levantar a mão que eu vou te chamar. Não, eu vou fazer uma pergunta só. Pergunte. Pode perguntar. Você falou a respeito da mentoria individual, né? Eu gostaria de saber até quando a gente tem prazo de falar assim para você, eu quero isso. O prazo para dizer que quer, eu vou dizer que você que vai definir. Determinar. Tá? Não, eu estou falando por causa da remessa que você fala que você trabalha. Agora, para estar comigo logo, tá? Aí eu vou te dizer, até segunda-feira é um dia ideal para eu pelo menos saber que tu quer. Então coloca lá no meu WhatsApp, aí, ó, Maurílio, eu quero. Daí depois a gente conversa e vê os detalhes, tá? Porque aí eu posso te encaixar
Eu precisava de um prazo maior, tipo assim, 10 de fevereiro, poderia ser? Tranquilo, tranquilo. Bem, Pode. aí dá para eu, se eu quiser resolver, fazer o outro também posso? Pode. E olha só, eu vou anotar aqui na minha agenda, Denise, até 10 de fevereiro. Tá? Já fica parte da aula do agendamento aí. Ó. Gera o compromisso com o cliente na Sim. data. E aí, bom, esse prazo é bom para ti, é bom para mim, então vamos lá, falamos no dia 10 de fevereiro. Tá? Mas pode contar, viu, Denise? Depois, ainda mais no caso de vocês aí que já estão nas mentorias, é só me dizer o que vocês querem no privado mesmo, lá que a gente encontra algo mais adequado para vocês, no caso, para ti, tá bom? Isso é uma honra, um prazer estar contigo aí nessa jornada aí. Gratidão. Obrigada. Maravilha. Quem vai levantar a mãozinha e tem algo para perguntar sobre... Você sabe tudo sobre essa estratégia, sobre essa metodologia? Tem nenhuma dúvida? Levanta a mãozinha que eu te chamo. Pode perguntar o que for. A mentoria é justamente para isso mesmo. Aí, Cláudia. Beleza. Já que pode fazer qualquer pergunta, né? No meu caso, que estou bem atrasada nas minhas mentorias, tenho algumas coisas pendentes, ainda não concluí meu livro, não concluí a minha mentoria, vou refazer o Master Coach, porque quando eu fiz, eu não me senti segura, então vou fazer novamente com a turma presencial online. Será que eu participando desta forma, desta mentoria agora, me auxiliaria ou eu ia, de repente, perdão da palavra, me embolar mais? Porque eu estou me sentindo uma leoa na cova dos Daniéis. É muita gente topzeira e eu estou meio perdida, assim, eu estou meio em dúvida. Porque se for para mim só entrar... Porque, para quem não sabe a minha história, eu fiz uma adoção de 3 crianças pequenas e a recém está fechando 2 anos. Gente, eu fiz um tratamento de saúde por causa do diabetes, eu perdi a visão de um olho, um monte de coisa assim. Eu estou muito feliz. Tudo isso foi para me crescer e me tornar a mulher melhor que eu sou. Eu não sou vítima, está tudo maravilhoso. Tem gente pior que eu, né? Tem gente que já partiu, eu estou aqui vivona. Você é uma inspiração. Porém, eu percebo... Sim, e para mim também. Só que tem coisa que eu me apavoro, porque, meu Deus, mas eu não fui ainda. Qual é a minha crença limitante? O que está me amarrando? Mas eu quero saber se eu poderia estar junto, se eu poderia, me agregaria valor, porque a partir de segunda eu vou começar a fazer tudo que eu tenho que fazer no meu escritório. Eu vou levar todo o meu material para o escritório para mim não ter aquele momento mãe, porque eu tenho um espaço aqui em casa que eu atendo, mas qualquer coisinha elas batem na porta, e como elas são filhas novas, né? 9 anos, 7 anos e 3 anos, 4 anos, então elas são muito novinhas. Então agora eu estava aqui ouvindo vocês falarem, ouvindo você falar, eu quero te dizer que a tua pessoa, a tua fala, a tua expertise me conquista. Se me disserem, Maurílio está na Europa, e se eu tivesse como, eu ia estar na Europa contigo. Então, depois que eu descobri esse Maurílio online, a tua voz me dá segurança. Eu não confio muito nas pessoas, não. Eu vejo que muitas pessoas elas se passam com a nossa sinceridade, né? E tu não, tu faz muitos anos que eu te conheço e tu é o que tu está falando. Esse cara é tu, né? Não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu, o Maurílio. Então eu quero pensar isso junto, eu quero fazer essa leitura para mim não estar no lugar errado, porque as pessoas são certas. Eu só preciso saber a minha situação. Esse é o momento, né, Cláudia? No estratégico aí, essa é uma conversa bem estratégica, né? Diante de todas as possibilidades e inclusive diante até de decisões anteriores que eu já tomei, escolhas que eu já tomei, o que agora, o que eu faço? E nessa questão, por exemplo, das mentorias que eu já tenho,
dos treinamentos que eu já tenho, das metodologias que eu já utilizo, né? Talvez, eu não lembro se tu esteve comigo, mas há uns 2 anos atrás eu dei uma aula que era a primeira versão da aula introdutória para a minha mentoria treinador completo. Lá atrás eu fiz uma aula, tá? Nessa aula eu falei das minhas metodologias e eu falei do método AMAR. Não sei se tu lembra do método AMAR, que eu falei do método AMAR. Em alguma aula gravada aí tem lá na plataforma lá o método AMAR. E aí, bom, quais as metodologias que eu utilizo? Lá eu abri as metodologias que eu utilizo, tá? E aí vamos pegar só nessa questão do desenvolvimento humano. Coaching, programação neurolinguística e neurosemântica. Essas são as 3 metodologias que eu defini como foco. Coaching, programação neurolinguística e neurosemântica. E aí eu juntei as 3 e criei uma metodologia customizada que se chama Coaching com PNL, da forma como eu apresento para vocês. Tá? Não tem fim o que eu vou estudar em Coaching, não tem fim o que eu vou estudar em PNL, não tem fim o que eu vou estudar em neurosemântica. Eu não consigo estudar tudo, né? Tem algumas coisas do coaching que estão paradas, tem algumas coisas da programação neurolinguística que eu acabei não dando sequência, assim como tem também na neurosemântica. Eu estou na porta de ir para o trainer de neurosemântica e eu até agora não consegui ir por questões de prioridades. Inclusive tem cursos que eu quero revisitar, tem conteúdos que eu quero rever, e eu peguei só uma. Se eu abrir a caixinha do marketing e vendas, tem mais metodologias. Uma delas é o outbound, que eu cheguei até ali, né? E aí eu tenho pessoas que têm um alcance diferente do meu na neurosemântica, na PNL, no coaching, no outbound. Pegou a ideia? Então, onde que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar numa conversa, tá? Eu abro uma reunião estratégica contigo, a gente faz uma reunião estratégica para definir, bom, vou montar um planinho aí para ver no que tu vai dar foco agora, nos primeiros meses, talvez, porque tu vê assim, eu conheço um pouco da tua história, e o que eu conheço da tua história, eu vejo assim, tem muita bagagem. O teu livro tá, talvez com pouca coisa a gente destrave o teu livro, aí eu te ajudo a terminar, tirar isso da frente, né? E coloca o livro, que o livro vai... A mentoria Impulso com o livro publicado dá outros resultados, né, Fabi? Até na autoestima desde te alavanca. Se tu já está ali prestes a publicar o livro, então bora publicar o livro, que o livro vai alavancar, vai qualificar tuas vendas, vai aumentar o teu ticket, entendeu? Isso é uma das coisas. Mas vamos fazer uma reunião estratégica e aí a gente trata especificamente do teu caso e eu te ajudo a dar os próximos passos. A mentoria Impulso também é para ti, mas eu não sei se é nesse momento. E aqui, respondendo essa dúvida da Cláudia, percebe o seguinte, eu já sei o tipo de cliente que ela é, o perfil qualificado que ela tem. Eu levo ela para uma reunião estratégica e lá a gente decide junto. Ok? Pegou a ideia? Eu posso encaixar isso que a gente fez aqui, Cláudia, na metodologia, por mais que, claro, a gente está bem, a nossa relação está muito acima e a metodologia é o de menos, tá bom? Show? É só me chamar no privado ali que a gente marca a reunião para a gente conversar. Pode ser na semana que vem, se tu quiser, tá bom? Vai ser um prazer tomar um chimarrão contigo, aí, um café contigo, tá bem? Gratidão. Cleiton, vem para cá, Cleiton. Pode clicar no áudio aí. Eu acho que a Fabiana levantou a mão primeiro. Não. Acho que não, mas pode ser. Então, tá bom. Na verdade, não é nenhuma pergunta, Maurílio. É um agradecimento, né? Eu fiz o curso de coaching PNL com você, né?
em 2021. E de lá para cá eu tenho exercido muita coisa, né? Exercido muito com o meu time e com pessoas que têm me dado o prazer de ter elevado a competência, elevado as estratégias, né? E me trouxe uma satisfação muito grande ter a parceria do meu time para isso, né? E eu com certeza colho muitos frutos. Então, te agradecer e ouvindo a Cláudia falar, totalmente verdade. A tua voz ela calma e leva a gente para patamares que a gente acaba não sabendo nem para onde foi. Eu me sinto muitas vezes dessa forma. Então, sigo muitos seus exemplos, sigo muitas suas ferramentas e é um prazer estar novamente com você aí nessa mentoria. Maravilha, bem-vindo. Maravilha, um prazer enorme estar contigo aí também e ouvir teu feedback aí. É gratificante. Isso nos alimenta, né? nos inspira também, né, Cleiton? Gratidão. Parabéns pelos teus resultados aí com a tua equipe. Né? Um abração. Fabi, contigo de novo. Quero só complementar a questão da autoridade que o livro nos dá, é que tem gente que aceita conversar comigo porque lê lá no meu convite que eu sou autora do livro Você na Carreira Certa e fala assim, eu vi que você é mentora de carreira e tem um livro publicado e eu acho que você pode me ajudar nisso. Aí eu falei, legal, então vamos conversar. Então, assim, realmente gera essa boa expectativa do público. Isso é muito bom. Maravilha. Só para Aí, viu, complementar Cláudio? mesmo. Show, show. A Judite tá sem vídeo. Judite, deixa eu ver se é a Judite da Bahia. É a nossa colega coach, mentora na área de autoestima, né? Autoestima e inteligência emocional. Não, Judite? Não. Gente, eu coloquei na minha agenda aí 2 horas, das 3 às 5. E é sábado. Aí foi lindo para mim. Eu tô me sentindo grato demais, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Né? E agora eu vou abrir para vocês darem um tchau aí, coletivo. Aí. Depois a gente vai ter a oportunidade de conversar mais. Quem quiser estar na próxima turma do Coach Profissional e ganhar a Mentoria Impulso, é só dizer no WhatsApp ali, eu tenho interesse, que a gente vai entrar em contato com você. Quem quiser entrar na Mentoria Impulso e ter as reuniões individuais comigo, é só dizer que tem interesse, que eu vou combinar com você os detalhes. Quem quer estar na Mentoria Treinador Completo, ter acesso a todos os meus treinamentos e ter acesso também a materiais aí como as minhas propostas, treinamentos para você ministrar aí com equipes, com empresas. Quem quiser dar um passo mais firme aí comigo, né, talvez até tendo a minha ajuda para construir o seu modelo de negócio, né, talvez até dentro das nossas estratégias e tenha algo que possa servir para você aí, ajudar mais pessoas e fazer mais riqueza com isso também, né? No Treinador Completo eu abro algumas possibilidades especiais. É só me pedir que eu vou ver se você tá no momento e se dá o match aí para a gente estar junto, né, na Treinador Completo, é só me dizer que quer, que eu vou conversar com você a respeito disso também. Tá bom? Ok? Celina, tá com a mão levantada aí, quer dar um tchau? Tá sem som. A Celina hoje não consegui. Depois me chama no privado lá, tá bom? Manda um zap, tá bom, gente? Beijo no coração, Deus abençoe, obrigado pela presença, por tudo aí, tá? Qualquer coisa é só chamar aí. Um abração, até mais, gratidão por fazer possível aí esse aulão aí da Mentoria Impulso. Até mais.